A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Já se preparou para começar mais uma escola bíblica dominical? Pegue a sua Bíblia, abra lá em 1 Reis 3, o livro de 1 Reis 3. E se você ainda não orou, faça uma oração agora, dê pausa nesse vídeo, faça uma oração, peça para que o Senhor abra seu entendimento, que você consiga compreender a mensagem de hoje. Vamos lá? Então, hoje é uma lição nova, a lição de número 11, Salomão, o rei mais sábio do mundo. Vamos lá? Olha só, quem era Salomão? A gente lembra que a gente falou sobre Davi, que se tornou rei, né? Que ele substituiu Saul, porque Saul tinha desagradado ao Senhor, e Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, era um coração bom. O Senhor se agradava de Davi, por isso o tornou rei. Então, depois que Davi, né, reinou durante alguns anos, ele teve muitos filhos, mas o Senhor prometeu que da descendência de Davi viria o Senhor Jesus e que a descendência de Davi, ou seja, os filhos de Davi, reinariam, né, sobre Israel. Enquanto eles obedecessem à voz de Deus, eles iriam reinar em Israel. E dos filhos de Davi iria vir o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Bom, gente, Salomão era filho de Davi. Ele era filho de Davi com Batseba. E Davi já tinha falado que Salomão seria o rei. E um dia, Salomão, depois de se tornar rei de Israel, ele teve uma visita do Senhor. O Senhor falou com ele. E o Senhor falou com ele através de sonho. E perguntou para ele: Salomão, o que você quer? Já pensou se Deus falasse isso com você? Lucas, o que você quer? Mariana, o que você quer? Alice, o que você quer? Rebeca, o que você quer? Ana Carolina. Já pensou se o Senhor perguntasse assim para você, o que você iria pedir? Pensa aí, o que você iria pedir se o Senhor falasse assim, peça alguma coisa aí, minha filha, que eu vou te dar. Peça alguma coisa, meu filho, que eu vou te dar. Então, foi isso que o Senhor perguntou a Salomão. Perguntou para ele, meu filho, peça qualquer coisa que eu lhe darei. E o que será que Salomão pediu? Bom, gente, Salomão significa pacífico, é o nome dele, significa pacífico, porque o reino dele seria de paz, pacífico é de paz, tá? Então o reinado de Salomão seria um reinado de paz, de tranquilidade. Salomão tinha 20 anos, ele era novo quando ele começou a reinar, ele tinha só 20 anos, e aí ele tinha casado com uma filha de um faraó do Egito, e aí uma noite ele estava lá dormindo quando ele teve esse sonho, uma revelação do Senhor, que o Senhor perguntou, o que você quer que eu te dê, Salomão, que eu te darei? Vamos lá ler, tá lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 1 Reis 3, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó, naquela noite o Senhor Deus apareceu em sonho a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? O que será que Salomão respondeu, gente? Olha, Salomão, ele era humilde. Ele reconheceu que ele não tinha experiência para governar Israel. Ele sabia que ele não tinha experiência, que ele era novo e que ele não sabia como fazer. Apesar de ser inteligente, ele não sabia como fazer para reinar. Ele sabia que teria uma tarefa muito difícil pela frente. Então, olha o que ele respondeu, ó. Tá lá no versículo 9. Ele disse, não, versículo 8 primeiro, ó. Aqui estou no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que não pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar esse teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar esse teu grande povo? Ele falou, ele reconheceu para Deus que ele não tinha como governar o povo de Israel. Se Deus não tivesse dado a ele, se Deus não desse a ele sabedoria para ele reconhecer o que era bem e o que era mal. Então ele pediu a Deus sabedoria para poder governar bem o povo de Israel. Ele poderia ter pedido o quê? Ele poderia ter pedido, eu quero muito dinheiro, eu quero ser o rei mais poderoso da terra, eu quero ser o rei mais rico,
eu quero viver durante muitos anos, reinar durante muito tempo. Não foi isso. Ele fez um pedido que agradou o Senhor, porque era um pedido que beneficiava também o povo de Israel, que trazia benefícios para todo mundo. Ele não pediu uma coisa só para ele, ele pediu ser sábio para poder governar o povo bem. Então ele queria fazer o bem para todo mundo, para todo o povo de Israel. Assim também tem que ser a gente. A gente, quando pede alguma coisa para o Senhor, não pode ser só um benefício meu, para mim, ou eu vou pedir alguma coisa só para mim. Não, o que eu peço ao Senhor tem que ser um benefício para mim, mas também tem que ser um benefício para todo mundo, para poder abençoar todo mundo que estiver à nossa volta, tá bom? Assim como Salomão. Bom, e foi isso que Deus fez. Deus concedeu a ele sabedoria para ele poder governar o povo. E Deus ainda deu mais a ele, deu sabedoria, mas também encheu Salomão de riquezas. Ele era o homem mais sábio e mais rico do mundo. Já pensou? Salomão foi o rei mais sábio que já teve. E também era o rei mais rico, porque o Senhor se agradou tanto do pedido dele que resolveu abençoar em todas as áreas também. Nas riquezas, deu muito dinheiro para ele também. E depois de Deus dar sabedoria para ele, aconteceu uma coisa muito interessante. 2 mulheres tiveram filhos. As mulheres não tinham marido, elas tiveram filhos. Elas moravam na mesma casa. Uma teve filho e uns 2 dias depois a outra teve filho. Um pouquinho tempo depois a outra também teve um filho. E as 2 tiveram meninos, tá? Só que a que teve filho depois, ela na hora de dormir, ela sem querer esmagou o filho, dormiu sobre o filho dela e o filhinho dela morreu porque era bebezinho pequenininho. E aí, sabe o que ela fez de madrugada? Ela viu que ela tinha matado o filho sem querer. Ela foi lá, pegou o filho dela, que estava morto, trocou de lugar com outro bebezinho que estava vivo, que é o filho da colega dela, pegou o filho da colega dela que estava vivo, colocou do lado dela e fingiu que aquele era o filho dela. Olha só, ela, sem querer, matou o filhinho, foi lá e trocou por outro bebê que estava vivo. Aí, quando a amiga dela acordou no meio da madrugada, que viu que o bebê estava morto, ela começou a ficar em desespero. Aí ela olhou bem e falou, esse bebê não é meu, esse não é meu filho. Aí olhou o outro que estava vivo e falou, esse aqui é o meu filho. Aí começaram a discutir. E aí elas foram resolver isso lá junto com o rei. Levaram o bebê vivo lá no rei Salomão para ele poder resolver esse pepino. Sabe o que o Salomão fez? Olha só que interessante. Salomão falou o seguinte, olha, me dá esse bebê vivo aqui. Depois que as mulheres contaram a história para ele, ele falou, me dá esse bebê vivo e eu vou resolver o seguinte, me traz uma espada e aí vocês cortem o bebê ao meio, tá? Dá um pedaço para cada uma, assim não tem problema. Quando uma delas falou assim, não, pelo amor de Deus, dá o bebê vivo para ela. Eu prefiro que ele viva mais com ela do que ele morto. Eu não quero que ele morra. E aí, Salomão deu para a mãe. O que você acha? A mãe verdadeira iria falar, não, pode dividir, divide mesmo, cada um fica com um pedaço? Ou a mãe verdadeira falou assim, não, pode deixar ele vivo com a outra. Eu prefiro ele vivo do que ele morto. O que você acha? O que você acha que a mãe verdadeira pediu para Salomão fazer? É óbvio que ela pediu para... Não, eu prefiro que ele viva, mas que, mesmo não sendo comigo, eu prefiro que ele viva, que ele continue com vida, do que ele morto. Eu não quero que meu filho seja morto. E aí Salomão falou, pode entregar o bebê para essa moça aí, que ela é a verdadeira mãe, porque ela escolheu que o filho vivesse. A outra não estava ligando, ela queria mesmo que o bebê morresse. Olha só. Então, mais uma vez, o Senhor deu sabedoria a Salomão. Ele sabia como agir em todas as situações. Tá bom? Olha, ele ficou tão famoso por ser sábio que a fama dele se espalhou por todo o mundo. E até teve uma rainha, a rainha de Sabá. Ela veio de muito longe só para conferir, porque ela queria ver de verdade se ele era sábio mesmo ou não. E lá no capítulo 10, fala que a rainha de Sabá trouxe muitos presentes, muito ouro para Salomão, muitas riquezas, madeira, trouxe muita coisa boa e ela também trouxe muitas questões para ele resolver. Ela falou, vamos ver se ele é sábio mesmo. Vou entregar algumas coisas para ele poder resolver para mim.
E Salomão resolveu tudo com muita sabedoria, soube responder a todas as dúvidas dela, e ela pôde ter certeza de que Salomão era verdadeiramente sábio, era o rei mais sábio. E nós sabemos, olha, que se a gente pedir sabedoria ao Senhor, Ele nos dá. Está escrito lá eu quero que você abra lá em Tiago. Tiago fica lá no Novo Testamento, gente. Tiago. Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Tiago fica lá depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 5, diz assim, olha, eu vou ler para vocês. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, gente, se eu estou passando por algum problema e eu não sei resolver, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir sabedoria a Deus, porque Deus com certeza vai me dar sabedoria. Se eu pedir com fé, o Senhor vai me dar sabedoria. Assim são vocês também, porque o Senhor não dá sabedoria só para os adultos, não. Ele dá sabedoria também para as crianças. A todo mundo que pede sabedoria, Deus dá. Tá bom? Tá escrito lá em Tiago 1:5. E também tá escrito lá em Salmo 19, Salmo 19, versículo 7. Diz assim, olha. Salmo 19, 7. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os conselhos merecem confiança e dão sabedoria a pessoas simples. Então, o que nos dá sabedoria? A palavra do Senhor nos dá sabedoria. Então, se eu quero ser sábio, eu tenho que pedir a Deus sabedoria e eu tenho que estudar a sua palavra para poder ficar cada vez mais sábio. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Eu quero saber assim, se você tem algum pedido de alguma coisa difícil que você não consegue fazer, não consegue realizar sozinho, por exemplo, eu preciso resolver um problema, mas eu não sei resolver. Eu quero que você pense nesse problema agora e peça para o Senhor te dar sabedoria agora na oração, para que você resolva esse problema da melhor maneira possível. Porque se a gente pedir com fé, o Senhor nos dá sabedoria. Tá bom? Vamos lá? Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus, eu te peço agora, Senhor, sabedoria, para que a gente possa resolver todas as pendências que nós temos para resolver, todos os problemas, todas as situações, Senhor. Nos dê sabedoria para que a gente possa resolver tudo, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria a todas as crianças, a todos os adultos, Senhor, a todos que estão, Senhor, necessitados de se tornarem sábios por Ti, Senhor. Porque nós sabemos que se nós pedirmos com fé, o Senhor nos dará a sabedoria para resolver tudo, Senhor. Porque nós já estamos fazendo um pouco da nossa parte, Senhor. Nós já estamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. E queremos aprender cada dia mais para nos tornarmos sábios, Senhor, na Tua palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, nos abençoando. Abençoe a cada família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Não se esqueça de fazer a avaliação que eu vou deixar na descrição, tá bom? Tchau.